Olá pessoal, bom dia, eu me chamo Felipe Bellini e hoje a gente vai falar sobre as competências gerais que a gente tem que desenvolver nos alunos. Esse vídeo é de extrema importância, principalmente porque em 2017 a gente ainda vive e persiste no equívoco do conteúdo pelo conteúdo. E esse equívoco, ele tá na família, na escola, nos professores, na equipe pedagógica, na sociedade. Entende-se escola ainda como o ambiente onde você vai para receber conteúdos. Entende-se o professor como aquele que transmite conteúdos. Essa visão que vem lá da época dos anos 60 e que continua sendo passada e sendo vista como objetivo final da educação, quando de longe não é. Mas Felipe, então eu não tenho que passar conteúdo? Tenho. Só que quando a gente transmite um conteúdo, que essa visão está bem retrógrada, a gente está principalmente querendo desenvolver habilidades e competências nesse aluno. E é disso que eu quero tratar hoje. Eu quero mostrar para vocês, baseado na Base Nacional Comum Curricular, que lista, mas que a gente vai ver lá nos PCNs também, em diferentes documentos, o que são as competências e como é que a gente atinge essas competências e por que a gente deve atingir essas competências. Afinal, o principal espaço da escola e o fato das pessoas passarem tanto tempo na escola é principalmente para que eles saiam cidadãos melhores e competentes para lidar com os problemas do dia a dia, com os problemas da comunidade, com os problemas pessoais, para que ele possa intervir na sociedade de maneira a trazer benefício a todos com quem convive. Então vamos lá? Vamos ver isso de perto? Primeira competência que a gente tem que ensinar, e daí esse enlace conteudista, é o conhecimento. A gente tem que ensinar o aluno e construir conhecimento com ele. Veja que não é só transmitir conhecimento, construir com o aluno, visto que a gente está no século XXI, que os nossos alunos hoje em dia têm a oportunidade de procurar conhecimento na internet, eles convivem na comunidade deles, então eles já vêm com diferentes aspectos e conteúdos sociais para relacionar e que daí juntos, a partir da perspectiva deles e do professor, vai se produzir diferentes conhecimentos. Mas, basicamente, ele precisa ter conhecimento a título de valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social e cultural. É usar realmente e preparar o aluno para que ele use e tenha a competência de utilizar o que foi estabelecido antes para desenvolver um agora e um futuro melhor. Afinal, através desse conhecimento é que ele vai entender e intervir positivamente na sociedade. A gente tem passado aí uma época obscura, né? Estamos vivenciando uma época obscura, onde as pessoas têm intervido e as intervenções delas são desastrosas. É um aspecto que mesmo a competência de conhecimento não tem sido desenvolvida de acordo. Mas é claro que esses tempos obscuros, eles são oriundos também da falta de um desenvolvimento do pensamento científico, criativo e crítico do aluno. Afinal, não é só passar conteúdo, é exercitar a curiosidade intelectual desse indivíduo, o pensamento científico, a criticidade e a criatividade. Porque é através disso que esse aluno vai investigar as causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas, inventar soluções. A principal métrica do empreendedorismo, e qualquer palestra de empreendedorismo que vocês forem ver vai tratar disso, é resolver problemas. Eu crio uma empresa, ou crio um produto, ou ofereço um serviço a título de resolver problemas das pessoas, de inventar soluções melhor aproveitadas por essas pessoas. E isso tudo perpassa ao se desenvolver um pensamento científico, crítico e criativo, onde o aluno ele deve
saber como investigar, saber como se colocar e saber como desenvolver soluções. Uma terceira competência, que é a obrigação da escola passar, mas lembre-se que essas competências também vêm pela família. A escola tem que ser pensada para desenvolver essas competências e a família tem que pensar, preciso fazer com que meu filho tenha essa oportunidade. E a terceira é o senso estético. Senso estético, a ideia de se desenvolver um senso estético, se desenvolver uma noção do que é a arte, uma noção de como as diferentes gerações interpretaram gosto, entender que a arte não é apenas para ser apreciada, mas para chocar, para ser transgressiva, compreender que na religião existe um senso estético, na organização social existe um senso estético, a maneira como a pessoa se veste tem um senso estético, aprender a respeitar as culturas e as formas como as outras pessoas decidem se colocar no meio. E basicamente é através dessa competência que o aluno para reconhecer, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais e participar de práticas diversas de produção artística e cultural. É tão importante falar disso porque observe na sua educação. O senso estético que a gente recebeu é um senso estético de valorizar apenas o canônico. Então a gente viu lendas como o Saci Pererê, o Boitatá, mas você realmente viu lendas locais? Você que é do Nordeste, ouviu falar do Batatão? As lendas urbanas estavam presentes? A cultura dos poetas locais estavam presentes? Então, aprender a perceber e ter um senso estético, tanto para a cultura de mundo, para o conhecimento enciclopédico e para a cultura padrão, quanto para a cultura local. E é daí que você cria seres humanos sensíveis, interessados. Uma quarta competência que a gente tem que desde sempre se preocupar é a ideia da comunicação. Nós, enquanto seres humanos, temos que nos importar em ensinar para o nosso aluno a como utilizar a linguagem verbal, a como compreender o conjunto verbo-visual e fazer composições como essa apresentação de slide que eu estou fazendo aqui para vocês, a como se expressar corporalmente, a ideia multimodal de gêneros, a ideia da comunicação na internet, a representação artística, matemática, científica, tecnológica, digital. Afinal, ele precisa ser competente para se expressar nos diferentes meios, partilhar informações e experiências, ideias e sentimentos com diferentes contextos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. É para isso que a gente está formando o aluno, para que ele possa se corresponder bem com a sociedade e fazer diálogos proveitosos. Quantas pessoas não sofrem por serem tão introspectivas que não conseguem se comunicar? Ou quantos problemas diários a gente vê por pessoas que não sabem se expressar? Eu estou falando de candidatos a presidente, mas eu estou falando de pessoas em diferentes meios que não tiveram uma educação a ponto de formar uma competência comunicativa. E isso é responsabilidade de todos os professores em todas as áreas, de todos os dias, assim como da família que está todo dia com o aluno, com o filho. Produzir a pessoa, ajudar a desenvolver essa pessoa para o dia a dia. Uma quinta competência é a ideia da argumentação. Não tem que se comunicar apenas para dizer sim. A gente tem que saber como é que vamos nos colocar no dia a dia e como é que esse aluno vai poder defender as suas ideias de maneira a estar baseado em fatos, dados e informações confiáveis. Nós ainda vivemos numa sociedade em que a gente julga antes de conhecer. E a escola é o grande ponto de partida para permitir que as pessoas se coloquem e argumentem
antes de... depois de conhecer de fato e ter dados e a partir de princípios não só científicos, como lógicos e justos. Então, é através da argumentação que o aluno vai poder formular, negociar e defender ideias, defender o ponto de vista, decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental, com posicionamento ético no cuidado consigo, com os outros e com o planeta. A gente tem que ensinar os nossos alunos que a argumentação está lá para favorecer ele e a comunidade. Que ele precisa saber se expressar e colocar quando as coisas estão erradas e mostrar por que estão erradas ou por que estão certas, em qualquer meio, inclusive na escola. Então, essa seria uma quinta competência que nós teríamos que fortalecer nos nossos alunos. A sexta competência é a da cultura digital. A gente tem que utilizar tecnologias digitais de comunicação e informação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. A situação é tão complicada que hoje em dia 30% da população não tem acesso a nenhuma internet. 50% da população não tem acesso ao 3G. Não há acesso aos artefatos tecnológicos. E mesmo quando há uma imensa massa de analfabetos digitais. Pessoas que sabem sim entrar no Facebook, mas que recebem aquele bombardeio de informações e não sabem verificar se a informação é correta ou não. Aquelas pessoas que até podem ter o instrumento tecnológico na mão, mas que não sabem utilizar para um proveito próprio, não sabem montar uma apresentação de slides, não tem um e-mail. Te desafio a perguntar na sua sala de aula: quantos alunos têm Facebook? Daí você pergunta quantos têm e-mail, quantos já mandaram um e-mail. Claro que a noção de cultura digital não é apenas do uso de aplicativos. É do uso de recursos digitais, é aprender como se comportar, como se expressar, aprender que a maneira como a gente se expressa na internet faz com que o que a gente falou fica sempre gravado na rede. A ideia de consulta, a ideia de pesquisa. Mas em especial a cultura digital, ela tem que ser ensinada para colocar as pessoas a como se comunicar, acessar e disseminar informações e produzir conhecimentos e resolver problemas. Quantas vezes você não recebe um boato no Facebook de pessoas afirmando que são verdades, compartilhando a favor ou chocadas, quando essa história nunca aconteceu, é apenas um clickbait, uma maneira de chamar a atenção, uma notícia falsa. Quantas vezes a gente, enquanto professor, não quer aprender a entrar no mundo de imersão digital, quando essa é uma competência, uma tarefa, uma função que nós temos que aprender para ensinar os nossos alunos? Claro que de uma maneira compartilhada. Muitos dos alunos, principalmente no centro urbano, vão ter mais contato com tecnologia que nós mesmos. Mas daí você faz uma construção coletiva, traz esse aluno para ensinar, media, colabora, adiciona informações, direciona, porque é esse o papel do professor e é assim que a gente constrói essa competência. Uma sétima competência é a da autogestão. Então a gente tem que ensinar o aluno a entender o mundo do trabalho e planejar seu projeto de vida pessoal, profissional e social. O aluno entra na escola e ele tem vários defeitos e várias faltas de construção que é construída pela sociedade, que é construído pelas amizades desse aluno, pela família e pela comunidade, mas também pela escola. A escola deve montar um plano de vida para esse aluno, um projeto de vida para esse aluno. O que ele quer ser, onde é que ele quer chegar, qual profissão que ele quer ter, o que ele precisa para chegar lá. Esse aluno tem diferentes problemas pessoais, como é que ele vai resolver? Eu tenho que encaminhar esse aluno para o psicólogo, eu tenho que procurar funções a fim de que ele possa fazer escolhas em relação ao futuro com liberdade, autonomia, consciência crítica, responsabilidade, a fim de que esse aluno seja, sim, um ser bacana para a comunidade dele.
E daí vem o autoconhecimento e o autocuidado. Nossos alunos são seres vulneráveis em geral. Eles precisam se conhecer, se apreciar, reconhecer as emoções deles e dos outros, ter autocrítica, ter empatia, entender como é que é a saúde física dele, compreender o que é bom comer e o que não é, compreender o que está faltando, que ele pode aprender, dar uma formação emocional, ensinar a lidar com emoções, ensinar como lidar em grupo, como trabalhar com pressões de grupo. Isso ajuda tanto o nosso aluno. Perceba que existe o bullying e perceba que esse bullying ele tem alguns personagens, em especial o bully e a vítima. O bully, ele comete atitudes de bullying encorajado pelos seus colegas, pelos seus amigos. E a vítima, ela sofre o bullying sozinha. Os dois precisam ter diferentes tipos de autoconhecimento para reconhecer no outro o que tem a valorizar e entender o que nele tem de potencial para se valorizar. E isso vem da empatia e cooperação. A gente precisa fazer com que se exercite uma empatia, se exercite o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação, a fim de realmente promover esse respeito ao outro, a escolher e valorizar a diversidade sem preconceitos, a reconhecer uma coletividade com a qual se deve se comprometer. É importante unir as pessoas em diálogos colaborativos. Esses dias eu li uma notícia de que alunos têm maior saúde quando eles trabalham com atividades colaborativas do que com atividades competitivas. Acho que tem espaço nos dois para a educação. Até porque no mundo real eles vão competir, mas vão precisar cooperar para atingir metas. No entanto, os nossos alunos saem sem saber nada enquanto eles só fazem provas e assistem conteúdos. Os nossos alunos precisam estar imersos a diferentes atividades que exercitem essas habilidades. Os nossos alunos precisam ser ensinados a olhar o outro, ver o outro, debater o problema do outro, assim como debater o seu problema, se expor de uma maneira acompanhada, compartilhada. E isso é o que vai gerar no aluno a autonomia. Autonomia para que ele possa agir pessoal e coletivamente, com responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação. Resiliência é a resistência que esse aluno tem que ter para cumprir objetivos que ele acredita, para resistir à opinião dele, desde que ele acredite e tenha pesquisado, esteja baseado em fatos. Então, o nosso aluno, ele precisa, ao fim desse processo, com essas competências, ter autonomia para tomar decisões segundo princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Perceba, professor, que é a sua disciplina, que é a sua disciplina de história, que é a sua disciplina de física, que vai garantir essas competências. Em diferentes disciplinas, a gente vai oferecer o conteúdo para que esse aluno possa interagir em sociedade para resolver problemas, para descobrir e conseguir se gerir dentre essas competências, para desenvolver habilidades e competências, para reconhecer que ele pode sair no mundo com toda essa construção. E é por isso, professor, que a gente precisa se unir. A gente precisa se unir com o propósito de contribuir para uma construção de uma sociedade mais ética, democrática, responsável, inclusiva, sustentável e solidária, que respeite e promova a diversidade e os direitos humanos, sem preconceito de qualquer natureza. A gente precisa fazer com que nossos alunos saibam tanto um conteúdo, que esse conteúdo tenha reforçado essas competências e que para aprender esse conteúdo, essa competência do conhecimento, eles tenham reforçado todas as outras competências a ponto de serem seres autônomos. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E logo teremos outro vídeo, tá bom?
Por favor, fiquem em paz, acessem o www.demonstre.com, que é o meu blog, tem textos diários, ou www.educaçãoinfantil.com, que também tem bastante material lá. Muito obrigado e até a próxima.